Então eu quero já correr para ministrar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos orar pelas famílias, né? Todo mundo colocou ali uma foto no quadro. Faltou muita gente, Wesley? Faltou pouca gente, né? Todos ali, né, ouviram o chamado. Nós vamos orar pelas nossas famílias nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso hoje? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué, ele está falando no tempo futuro. Eu e minha casa serviremos, né? Ele está apontando para o futuro. A ideia de que nós vamos chegar lá, alcançar esse objetivo. Querido, você pode se colocar de pé mais uma vez? Eu quero te pedir encarecidamente esse favor. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, você pode dizer isso? Eu e a minha casa, aleluia. Senhor, nós estamos em Tua presença nessa noite e fazemos essa confissão, essa declaração de que nós decidimos servir ao Senhor. E pedimos a Tua bênção nessa noite para que essa palavra caia como uma revelação ao coração dos Teus filhos, para que isso se cumpra naquela casa, naquela família que ainda não está por completo servindo ao Senhor. Mas nós vamos clamar ao Senhor nessa noite por nossas famílias. Nós vamos clamar ao Senhor nessa noite que nos dê sabedoria. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre esse lugar e nos revela a Tua vontade. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me, ó Deus, a falar da Tua palavra em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Sente-se em nome de Jesus. Foi Josué quem disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aconteceu na ocasião quando ele convocou o povo de Israel para reafirmar a aliança. Josué, querido, eu falava hoje pela manhã, eu compartilhei com todos vocês, que eu acredito que todos receberam pela manhã, um trecho da vida de Josué. Josué, ele estava agora já com a idade avançada. Naquele mensagem que eu compartilhei de manhã, ele estava começando a assumir aquele povo. Moisés se despedindo, lembra disso? Moisés se despedindo. E agora não, agora Josué já está velho. Se nós olharmos cronologicamente, o tempo se passou. Eu não sei exatamente com quantos anos Josué assumiu, mas a Bíblia diz que Moisés tinha 120 anos, não foi isso que nós falamos pela manhã? E a mensagem que eu mandei para vocês? Moisés tinha 120 anos, Josué tinha saído do Egito, pelo menos 40 anos. Josué já devia ser adulto, um jovem, quando ele sai do Egito. Então, se nós pensarmos que quando Moisés passa o cajado para Josué, ele tinha por volta de 50 anos, ou 60, por aí, eu não sei exatamente. Mas agora Josué já fez uma caminhada, já passou o Jordão, já estão lá na terra prometida. Mas sabe o que parece? Que o povo voltou ao pecado, à idolatria. O povo voltou a olhar para trás. Olha que são várias fases, né? Você vê que várias quedas espirituais.
E Josué agora ele está exortando o povo. Se você ler todo esse capítulo de número 24, você vai ver que Josué, o capítulo 23, você vai ver que Josué, ele está ali chamando a atenção do povo, porque o povo parece que tinha esquecido de tudo que aconteceu, porque os pais, ele está fazendo menção ao pai de Abraão, ao avô de Abraão, que vivia numa terra, lá em Ur dos caldeus. O povo era idólatra, servia a outros deuses. Está claro nesse versículo que nós lemos. Vocês estão presos na tradição dos pais de vocês. Eles serviam a outros deuses. Eles eram idólatras. Mas Deus chama Abraão, dá a Abraão uma família, e diz que serão benditas todas as famílias da terra, porque Abraão, ele se torna o pai da fé. Abraão ouve um chamado, ele sai da parentela dele, porque ele precisava romper com aquela tradição idólatra. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Ele precisava romper com aquele povo que estava servindo a outros deuses, aos deuses dos amorreus, aos deuses lá de Ur dos caldeus. Deus enxerga Abraão no meio de uma geração idólatra e chama Abraão, ouve o chamado e sai para o desconhecido, debaixo de uma promessa. Afinal de contas, Abraão não tinha filhos e ele desejava ter filhos, e Deus prometeu para ele: vou te dar muitos filhos, você será pai de multidão. Olha só que promessa poderosa. E Abraão sai de lá já com a idade avançada, e sai o casal de velhinho, mas debaixo de uma promessa. Não importa, querido, se Deus prometeu, ele vai cumprir. E agora nós avançamos, o tempo se passou, passaram-se muitos anos, e Josué lembra toda essa história para essa gente. Vocês esqueceram de tudo que Deus fez na vida dos seus pais, da promessa a Abraão, lá do Egito, do êxodo, dos milagres, das coisas que Deus fez. E vocês estão de novo voltando. Josué exortou o povo a servir a Deus com fidelidade, com sinceridade. Aquelas pessoas conheciam a história. Nós estamos falando de um tempo distante. De Josué a Abraão tem uma distância de muitos anos. Só no Egito foram cerca de 430 anos. Quem entrou no Egito foi Jacó, com umas 80 e poucas pessoas. Passaram-se 430 anos, até que eles saem. Aí você pensa em mais 120 anos de Moisés, já vai para quase 600 anos. E aí você pensa mais o tempo de vida de Josué liderando a conquista da terra, e o povo ainda estava servindo a Deus, mas nem todo mundo era sincero, nem todo mundo era fiel. E Josué chama a atenção deles, exorta eles para servir ao Senhor. Servir ao Senhor significa o quê, pastor? Amá-lo de todo o coração. Servir ao Senhor é adorá-lo com exclusividade. Era disso que Josué estava chamando a atenção do povo, para temer ao Senhor. Josué chama o povo a obedecê-lo acima de tudo e acima de todos, a se dedicar completamente à vontade de Deus. Olha para nós, querido. Muitos frequentam igrejas, muitos vão nas reuniões, mas será que todos amam a Deus de verdade? Será que todos estão adorando a Deus com exclusividade? Porque aquele povo adorava a Deus, mas não era exclusivo. Tinha no meio deles muitos ídolos. Eles carregavam durante muito tempo, esconderam lá no meio das coisas deles. E aí a gente precisa pensar, nós falamos aqui de tempo, e cronologicamente falando, se vocês botar uma linha do tempo e começar a narrar os fatos, e você pensar em 400 anos no Egito,
Quando você estuda história geral, você vê lá, né, nos livros de história, os deuses egípcios, né? O faraó era um tipo de uma divindade. As pessoas tinham que adorar faraó, os faraós. E aqueles homens, aqueles filhos de Abraão, filhos de Isaac, os filhos de Jacó, eles entram no Egito, ali depois de tudo aquilo que aconteceu com José, né? O faraó vai colocar eles na terra de Gozem, no melhor lugar, porque eles entenderam que o que Deus fez na vida de José, o governador do Egito, era algo extraordinário, só mesmo Deus poderia fazer aquilo, e eles entram ali com muita honra daquele faraó que conheceu José. Mas o tempo se passa, José morre, faraó morre, o povo vai crescendo, e 100 anos, 200 anos, 300 anos, as pessoas perderam ao longo do tempo, sabe, aquela conexão com a história dos seus pais lá, de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus dos pais, e começaram a viver como o povo do Egito. Afinal de contas, eles eram descendentes, mas nasceram no Egito. Eles eram egípcios por cidadania, mas eram, não podem dizer judeus, eles eram descendência de Abraão, porque eles eram filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, tinham ali ainda alguns, mantinham a tradição da circuncisão, né, do Deus, mas a grande maioria daquelas pessoas estava totalmente desligado de Deus. Até que Deus levanta Moisés e vai resgatar essa conexão, vai levar eles para o deserto e vai provar para eles que Deus é maior do que os deuses do Egito. Nós cantamos aqui uma canção, né? Os reis caíram, foram prostrados, e assim Deus, com aquelas pragas, provou para os egípcios que os deuses deles não eram nada, que o verdadeiro Deus era o Deus daqueles homens, né? Deus de Israel. Então, querido, mas eles levaram dentro deles, vamos dizer assim, uma herança maldita. Porque durante a caminhada era só reclamação, murmuração. Era melhor lá no Egito, era melhor lá no Egito. Tinha uma turma que não esquecia o Egito de jeito nenhum. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Quantos crentes saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele? Continua com saudade. Na época eu não era crente. Só Jesus, né? O velho homem toda hora aparece, dá vontade de fazer. É o mesmo discurso daquele povo. Parece que o nosso coração não consegue dar exclusividade para Deus. A gente está sempre lembrando daquela coisa que a gente fazia no passado. E parece que algumas pessoas sentem saudade, sentem vontade das práticas. É sobre isso. Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração. Nós temos que romper com um passado de pecado, com o passado de idolatria, com o passado, sabe, de mentira, com as coisas, os deuses que nossos pais, muitas vezes os nossos pais, serviram. Muitos dos irmãos que estão aqui não nasceram em berço evangélico. São filhos de pais idólatras. São filhos de pais que levaram lá para se prostrar diante dos deuses. É possível que alguns dos irmãos aqui foram até apresentados a outros deuses. Foram oferecidos. Como nós aqui apresentamos os nossos filhos ao Senhor, quando os nossos filhos nascem, o que a gente faz? Leva diante do altar e apresenta para Deus: Senhor, meu filho está aqui. Eu fiz isso com os meus filhos. A maioria dos irmãos aqui fizeram isso com os seus filhos. Apresentaram para Deus, falaram: Senhor, é teu. Como Ana, né? Entregou Samuel lá para ser criado no templo. Nós já trazemos os nossos filhos e oferecemos para Deus. É possível que alguém aqui tenha sido oferecido lá no candomblé. Talvez tenha sido oferecido, por exemplo, eu fui batizado na igreja católica, sem me perguntar se eu queria, né? Eu era um bebezinho, mas a minha mãe era idólatra, ela me ofereceu lá.
para os santos, me deu lá uma madrinha, me deu lá um monte de coisa. Eu não quis nada daquilo, mas ela me deu. Não me perguntaram se eu queria. Mas os nossos pais, é disso que Josué está dizendo, olha, os vossos pais eram idólatras, eles serviam a outros deuses, eles adoravam a outros deuses, mas e vocês? Deus havia libertado eles, derramado muita bênção sobre eles. Então aqueles homens deveriam servi-lo com sinceridade e fidelidade. Em algum momento, Deus se revelou a você. Deus te libertou dessa tradição. Deus abriu seus olhos por uma pregação, por a palavra da revelação. Você olhou e falou, nossa, minha mãe era idólatra, meu pai era idólatra, era isso, era aquilo, mas eu não quero isso para a minha vida. Deus te libertou. Amém? Todos que estão aqui são crentes em Jesus, porque vocês foram alcançados, nós fomos alcançados. Devemos ser gratos a Deus por isso e servi-lo com sinceridade e fidelidade. Deus está nos chamando nessa noite para sermos sinceros, sermos fiéis a Ele. Porque se nós fomos, a nós Ele revelou a salvação pela fé em Jesus, isso é um privilégio. Porque Ele diz assim, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Ele te escolheu. Ele te revelou a salvação. Ele falou, olha, eu vou revelar para ele a minha salvação. Eu vou mostrar para ele o caminho. Eu vou dar fé para ele. E agora, como que a gente age diante desse favor? Diante dessa misericórdia, dessa graça? Só nos resta ser sinceros e fiéis a esse Deus que nos trouxe a salvação pela fé em Jesus. Muitos dos nossos ainda não receberam isso, querido. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E você? É disso que Josué fala com aquelas pessoas. Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem você vai escolher? Deus ou o mundo? É isso, e nós aqui nessa noite, será que ainda existe alguém com dúvida? Será que existe alguém aqui entre nós, talvez pela internet aí, com esse sentimento que o povo de Israel, depois de já estar dentro da terra prometida, eles já tinham tomado posse da vitória, já tinham vencido os inimigos, já tinham atravessado o Jordão, já estavam lá comendo da terra que manava leite e mel, e ainda tinha gente com dúvida. É possível, querido, que tem gente na igreja com dúvida. É possível que tem gente na igreja pensando, poxa, mas e a minha Nossa Senhora? Mas e o meu Padim Cisso? E o meu Ogum? E o meu guia? Será que ele está aborrecido comigo porque eu vim para a igreja? Tem gente assim. Quando a prova vem, nós falamos aqui, olha, haja o que houver. Quando a coisa vem, você lembra, mas na época o meu Oxalá não deixava essas coisas acontecer. O meu protetor já tinha resolvido. Ele vinha num cavalo e era forte. Você acha que tem gente que não pensa assim? Tem gente que pensa. Eu já vi gente sair da igreja e ir para macumba. Com todo respeito à fé de quem crê. Mas depois de ter provado a palavra, depois de ter adorado Jesus, de estar dentro da bênção, voltar para lá. Você já viu alguém fazer isso? Você já viu alguém fazer isso? E você? E a sua casa? E a sua família? Quem você vai escolher? Ele te deu o livre-arbítrio, querido. Deus te deu o livre-arbítrio. Mas cuidado, peça também sabedoria. Porque com a liberdade você pode fazer a escolha errada.
Ele te revelou, te trouxe, te mostrou a salvação, te limpou. Olha, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Mas a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele fica vagando, porque Deus te limpou, te tirou das trevas. Então aquele demônio que estava dentro de você saiu. Sim, porque a gente era movido pelos demônios. Ah, pastor, mas eu nunca manifestei. Não, mas mesmo assim você era movido pelo demônio. Porque ele que te dava a ideia de adulterar, ele que te dava a ideia de roubar, é ele que te dava a ideia de mentir, era ele que te ensinava a fazer maldade para as pessoas. Aquilo não era Deus, aquilo era o demônio. Você acha que aquelas coisas que vinham na tua cabeça eram de Deus? Não. Nós éramos endemoniados. A Bíblia fala isso. O Espírito entra, limpa a nossa casa, a gente fica puro, santificado, separado para Deus. Mas aí, de repente, ele volta e encontra a casa vazia. Sabe quando você não vigia? A Bíblia diz que ele entra de novo e chama a turma dele. Ele vem com mais 7. Ei, se você não tomar cuidado, ele vai voltar. Se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo, movendo a sua casa, o seu coração, a sua mente, o demônio vai voltar, e a Bíblia diz que o estado desse agora é pior. É pior do que antes. Porque o Espírito Santo se retirou, os demônios voltaram, e aquele homem que mentia agora mente muito mais. Aquele homem que roubava agora rouba muito mais. Aquele homem que adulterava, nem se fala, agora piorou. Que traía a mulher, e agora... Fala, meu Deus, o homem depois que saiu da igreja parece que piorou. Piorou mesmo, porque agora não é só mais um, agora é mais 7. É disso, querido, que a gente está falando. Ele te deu o livre-arbítrio, porque cada pequena decisão do dia a dia pode te levar para mais perto ou para mais longe de Deus. Por isso, nada melhor do que decidir segundo a sabedoria. São decisões que nós tomamos todos os dias, em todos os momentos, que precisam ser decisões tomadas com sabedoria, porque elas vão implicar na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Josué chama o povo para uma decisão. Olha, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês já estão na bênção, vocês já venceram, agora vocês estão levando a coisa na brincadeira. Precisamos de sabedoria para tomar decisões. Uma vida plena e cheia de alegria é o resultado das simples escolhas que você faz a cada momento. Sabe, aquelas coisas, mentir ou se livrar. Né? Você, às vezes a pessoa mente para se livrar de um problema. Ah, mas é uma mentirinha só, pastor. É, mas quem é o pai da mentira? Quem mente é filho do diabo. E foi o que ele falou. Vós são como seu pai, o diabo. Ele mente, ele é o pai da mentira. Se você é filho de Deus, você não pode mentir. Mas aí você, para resolver um problema, para se livrar de um problema, você mente. E aí você não deixa de falar a verdade. Você deixa de falar a verdade para não enfrentar a realidade. Ou omitir a verdade também pode ser um pecado. Porque mas se eu falar a verdade, vai trazer problema, né? Aí você prefere mentir. Você está entendendo? Perdoar ou acumular rancor. São essas decisões que, se nós trouxermos para o contexto da família, eu quero levar isso para a família. Olha lá, como andam os seus relacionamentos com os seus pais, com os seus filhos, com os seus cônjuges. É a base da mentira para se livrar daquele assunto. Você não fala a verdade para não enfrentar esse problema que está dentro da sua casa. Você está perdoando quando a sua família falha com você, ou você está só acumulando rancor no seu coração? Porque uma hora vai explodir, né? É como uma bomba. Vai acumulando, chega no dia lá, né? Aí voa panela, televisão, explode. Palavrões, não tem diálogo. Por quê?
porque não consegue perdoar, vai acumulando lixo dentro do coração, que vira rancor, amargura. Ajudar ou fingir que não viu? São essas decisões. Ah, não vou ajudar, não. Finge que, deixa para lá, deixa que ela se vire. Não é criança, sabe o que está fazendo. É esse tipo de coisa dentro de casa que a gente toma essas decisões no dia a dia, que vai complicando a nossa casa, a nossa família. Orar em família ou sair apressadamente. Nunca tem tempo para orar com a família, para estar junto. Nunca tem tempo para a família. Sabe, querido, são essas decisões que nós tomamos na nossa casa, na nossa família, que destroem os nossos lares, que destrói os nossos relacionamentos. Aí a gente fala assim, poxa, estou cheio de problema lá em casa. Mas talvez por causa dessas pequenas coisas que você foi construindo ao longo de uma vida, dentro do casamento, dentro da família. O povo de Israel tinha que dar uma resposta. Deus não aceitaria uma adoração dividida, um serviço parcial. Deus exigia de Israel fidelidade absoluta, devoção sincera. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido. E nós precisamos dar essa resposta para Deus. Não é para mim, é para Deus. Como anda a minha casa, quando amo da minha família? Todo mundo quer ter uma casa abençoada, amém? Todo mundo quer ter uma família abençoada, não importa como é a tua família. Ah, minha família é só eu e minha filha. Minha família é só eu e meu marido. Minha família é só eu. Sim, mas mesmo assim você tem que tomar decisões, todos os dias. E essas decisões precisam ser decisões que levem em conta Deus, que levem em conta o reino de Deus, como uma decisão de alguém que é sincero naquilo que faz, naquilo que fala. É disso que Josué fala nas seguintes palavras. Ele diz assim lá, Josué 24:14, nós lemos, agora, não é amanhã. Josué diz agora, não é depois, porque nós temos um problema sério, depois eu vejo isso. Ah, depois eu vou ver o que eu faço. Você quer aceitar Jesus? É depois, pastor, depois, ainda não decidi. Então, na sua casa, na sua família, você precisa tomar uma decisão hoje, agora, literalmente. Temam ao Senhor e sirvam com sinceridade e fidelidade. Lance fora os deuses aos quais serviram os seus antepassados, da além do rio Eufrates, e no rio e no Egito, e serviram e sirvam ao Senhor. Então é uma decisão, querido, que nós temos que tomar hoje. Você que está na igreja, caminhando, você que está frequentando os cultos, você que está, sabe, indo lá. Aqui, quem está na igreja aqui, você que está em casa, você que está indo para a igreja com uma certa frequência, mas que não toma uma posição. Posicionamento. É decisão, mas amanhã, pastor, não hoje. Eu já quero concluir. Servir a Deus em família é uma decisão que deve ser renovada todos os dias. Todos os dias. Você deve fazer isso lá na sua casa. Tomar essa decisão. Hoje, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Hoje, nós não vamos permitir isso dentro do nosso lar. Afinal de contas, você que é pai, você que é mãe, você é o líder dessa casa. Você é o líder dessa família. Deus te deu autoridade. Mas você está fingindo que não está vendo os problemas, os erros. Você está fingindo que está tudo bem. É uma decisão que deve ser renovada todos os dias. Mas certamente é o que vai trazer significado à vida de cada uma das pessoas da sua família. É também o que vai fortalecer os laços entre os membros da sua família. Essa decisão de servir ao Senhor. Pastor, mas eu não posso obrigar meus filhos a serem crentes. Sim, a salvação é individual. Mas você pode ser o exemplo dentro da sua casa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Porque Paulo, quando ele orienta as irmãs que têm marido descrentes, ele diz, olha, a mulher que é crente, ela santifica o marido que não é crente. Porque ela é uma
santa mulher. Ela é uma mulher que age com amor, é uma mulher que age com submissão, é uma mulher que cuida bem do seu lar. Ela é exemplo para a sua família. Ela é uma boa mãe, ela é uma boa esposa, ela é uma boa dona de casa. Ela ganha o seu marido com o seu testemunho. A mesma coisa o marido que é crente, a mulher não é? Ele ama a mulher como Cristo amou a igreja. Ele cuida bem da casa, da família. A mulher não tem que se queixar do seu marido, é provedor, é um homem fiel. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, o seu testemunho vai salvar a sua família. Então, querido, isso vai fortalecer a sua casa. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Escolha de tal maneira que, por fim, um dia, você possa olhar para trás e dizer: eu e minha família servimos ao Senhor. Nesse momento nós vamos orar pelas nossas famílias. Algumas pessoas aqui, né, não têm a sua família, nem um filho, nem um irmão. E aí eu vou pedir que você se junte ao seu grupo familiar, né? Se junte ao seu grupo familiar. Você que está com família, está aí a mãe, a filha, fique juntos. Se você está aí junto com a sua família, fique junto. Mas se você olhar, e aí eu vou pedir para o líder do grupo: olha aí, se tem alguém do seu grupo que está sozinho, chama para se juntar à sua família. Aqui o grupo aqui, olha, das irmãs, se juntem vocês aqui, junto nesse grupo da nossa irmã Niara e irmão Antônio. A Emily está sozinha aqui, mas ela pode se juntar aqui à nossa família. Vem para cá, Emily, sobe aqui no altar. Aleluia, vou chamar o Rômulo aqui também. Ela já está querendo entrar na minha família mesmo, né? Estou sentindo que ela está entrando devagarzinho, Vem logo para cá. Aleluia. Pode deixar aí. Se junte à sua família nesse momento. Aleluia. Vem cá, Rômulo. Aleluia. Nós vamos orar pelas nossas famílias. O que você vai fazer? Fica aqui, do lado do seu futuro esposo. Eu quero orar junto com a minha família. Minha esposa está em casa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está junto com ela nesse momento. E a gente fica pensando, né, quando vem o vento e a tempestade. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu estaria aqui sem a companhia da minha esposa. Falando de família, parece que a gente está como quem está faltando uma perna, né? Está faltando um braço, está faltando um membro. Mas nós estamos juntos aqui em espírito. Sabe, querido, você vai servir a Deus ou você vai servir ao mundo? Faça uma escolha pela tua família nessa noite. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Rômulo, vem cá. Vem cá, meu filho. Aleluia. Curva a sua cabeça, querido, nesse momento. Se você quiser conversar com a sua família aí, olha. Se você quiser pedir perdão, peça. Porque nós falamos que às vezes a falta de perdão destrói a nossa casa, os nossos relacionamentos de pais e filhos. Se você quiser reconciliar em alguma coisa, fala: pai, me perdoa, mãe, me perdoa. Eu quero cumprir o meu papel na minha família. Eu quero cumprir o nosso papel como família. Todas as vezes que eu falhei, feche os seus olhos aqui nesse momento e comece a orar pela sua família. Você que está do lado aí, olha, ore por essa pessoa. Peça para Deus abençoar a sua casa. Peça para Deus abençoar a sua mãe, o seu pai. Talvez os seus pais sejam separados, mas ele não deixou de ser seu pai, ela não deixou de ser sua mãe. Ore por ele nesse momento. Não importa como é a tua família, é a tua família. Foram as pessoas que Deus usou para te trazer ao mundo. Ore pela salvação, pela libertação.
para que as cadeias sejam quebradas. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nesse momento, nós estamos intercedendo por nossas famílias. Nós estamos intercedendo, ó Pai querido, porque nós decidimos te servir. E existem famílias aqui nessa noite que estão orando porque alguns membros da família ainda não decidiram, ainda não tiveram a revelação da salvação pela fé em Jesus. Alguns membros das nossas famílias estão no mundo, mas nós decidimos servir ao Senhor, e todos nós queremos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, que caia por terra todos os inimigos, que a bênção que o Senhor fez a Abraão, quando o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, eu estou aqui com a minha família, eu oro pela vida da minha esposa lá em casa, que o Senhor esteja com ela agora. Nós oramos pela cura dela, pela libertação dela. O Senhor sabe a falta que ela nos faz para dar sequência nessa obra. Deus, nós oramos, ó Deus, pela vida da nossa família, que o Senhor prepare, ó Deus, o futuro dos meus filhos. Está aqui, Senhor, a Emily, o Senhor que está, ó Pai querido, aqui, Senhor, entrando, ó Deus, em nossa família de fininho, mas que o Senhor possa abençoá-la, dando a ela, ó Pai, que a sabedoria seja, ó Deus, bênção para a nossa família. Pai, que prepare o futuro do Rômulo, ó Deus, que o Senhor seja, ó Deus, o Deus da nossa casa, Pai querido, que a nossa família seja uma família abençoada para abençoar outras famílias, que o Senhor continue usando a nossa família, a família dos diáconos, a família, ó Deus, dos líderes dos grupos familiares, as famílias dos nossos irmãos, os nossos grupos familiares, cada casa, Senhor, aqui representada, as portas que se abriram para pregar o Evangelho, que cada casa seja uma igreja, que cada casa das nossas famílias seja uma igreja, para abençoar a nossa rua, para abençoar a nossa cidade, para salvar aqueles que entrarem dentro dos nossos lares, que a nossa família seja uma bênção para a sociedade, ó Deus. Nós oramos pelas famílias da igreja, pelas famílias de Queimados, pelas famílias do Rio de Janeiro, pelas famílias do Brasil, todas as famílias da terra, Deus, seja abençoada, porque estão em Ti. Nós decidimos, Senhor, Te servir, nós queremos Te servir de espírito e em verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor. Consagrar meu lar a Ti, consagra o teu lar ao Senhor, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar, diga, o meu lar a Ti, aleluia. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga com fé. Eu e minha casa serviremos a Deus. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus
com alegria. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido.